Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula sobre a colonização espanhola da América, parte 2, nós vamos falar sobre a dominação espanhola. Então nós vamos falar sobre o processo de conquista, das terras astecas, da conquista, do Império Inca e sobretudo, as características da colonização espanhola. Então eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Vamos iniciar nossa aula falando sobre a conquista das terras astecas. Então a conquista das terras astecas, ela se dá, basicamente no ano de 1519, quando o oficial da coroa espanhola, o Hernán Cortés, ou Fernão Cortés, dependendo da bibliografia que você for estudar, ele desembarca no México com aproximadamente 508 soldados. E além disso, ele possuía armas de fogo e canhões. Então, geralmente, quando o Cortés ele desembarca no Império Azteca, o imperador e a população do império, eles achavam que o imperador, que Cortés, era o deus deles que havia retornado. Então, o imperador e a população recebeu, o conquistador espanhol com presentes. Só que logo depois, Cortés e seus homens começaram, de certa forma, a roubar o ouro, roubar as riquezas da população asteca. Então, com isso, logo depois, acabou acontecendo que os astecas, eles viram que os espanhóis eram um povo inimigo, não tinha nada a ver com a questão dos deuses que eles acreditavam. Então, com isso, acabou acontecendo que Cortés e seus homens, eles haviam sido expulsos da capital asteca, lá da cidade de Tenochtitlan, por causa da crueldade dos seus homens com a população do império. Só que o Cortés, por meio de uma índia que era inimiga dos astecas, chamada Malinche, ela descobriu que o Cortés descobriu que os astecas possuíam povos inimigos. Então, ou seja, dentro do próprio Império Azteca existiam povos que estavam sendo dominados, eram inimigos dos dominadores, dos astecas. Então, com isso, Cortés ele estabelece um sistema de alianças e, com a ajuda deles, ele consegue invadir a capital. Então, só que houve muitas guerras, ele pediu reforço para o governo espanhol e, de posse, dos novos efetivos de soldados. Então, por exemplo, com um exército composto por 150 mil indígenas e 900 espanhóis, ele bombardeou e conquistou a cidade de Tenochtitlan em 1521, pondo fim ao Império Azteca. Agora falando sobre a conquista das terras incas, ou a conquista do Império Inca. Então, em 1532, passou a existir um mito, que a população indígena local, ela começou a inventar, mediante a perseguição, a tortura, as formas de violência, conduzida pelos colonizadores espanhóis. Então começou a surgir o mito de que lá na América do Sul existia um reino mitológico conhecido como Eldorado, um local onde tudo seria feito de ouro. Então o mito de Eldorado acabou ali, de certa forma, estimulando a cobiça de conquistadores. E um desses conquistadores era Francisco Pizarro. Então Francisco Pizarro, acompanhado de apenas 180 soldados, alguns a cavalos, só que porém fortemente armados, ele entra, em 1532, no território Inca e conquista a cidade de Cajamarca, que era um importante centro comercial. Daí logo depois ele recebe um convite, basicamente,
recebe o convite, não, ele faz o convite para que o imperador dos Incas, o imperador Atahualpa, ele, né, fosse até o local reservado, onde, né, eles iriam ali determinar acordos de conquista. Só que o Francisco Pizarro, ele manda prender o imperador e pede um resgate. Só que o povo, a população, né, e os nobres incas, eles organizam o resgate, ou seja, eles dão ali o que o Pizarro tinha pedido, que era enormes reservas de ouro e de prata, e com isso, né, o Pizarro, ao invés de devolver o imperador, ele devolve, só que porém morto. Então, com isso, né, os espanhóis, eles partiram para a conquista da capital Cusco. Só que os espanhóis, eles só conseguiram conquistar Cusco por causa da ajuda de um povo inimigo dos incas, que era o povo Anca. Então, depois de várias batalhas, em 1535, o Pizarro, ele conquista a cidade de Cusco, e sobre a cidade de Cusco, ele constrói, né, a chamada Cidade de Los Reis, que hoje corresponde à atual cidade de Lima, capital do Peru. E a cidade de Los Reis, ela foi a capital do domínio espanhol dentro do Peru. Só que, porém, mesmo após a conquista de Cusco, ainda ocorreram lutas. Então, basicamente, dentre essas lutas, nós podemos citar que, basicamente, né, um dos imperadores que ainda estavam vivos, ainda para o combate, o imperador Manco Inca, ele tentou ali, né, basicamente lançar vários ataques do sul do Peru. Só que os combates, né, eles foram até 1572, quando o último líder da resistência inca, o Tupac Amaru, ele foi, né, basicamente assassinado pelos espanhóis. Então, Tupac Amaru aprisionado e decapitado pelas autoridades espanholas, e com isso termina todo tipo de resistência. E daí, no entanto, acaba ocorrendo, né, o processo de colonização da chamada América Espanhola. Agora vamos falar sobre a colonização da América. Primeiramente, nós temos que entender o conceito de colonização. Então, quando nós falamos, né, sobre colonização, nós temos que entender que colonização é o processo de ocupação, administração e exploração do território americano. Então, inicialmente, né, a coroa espanhola, ela transferiu, né, o direito de conquista e exploração das terras americanas. Só que, porém, esses conquistadores, eles acabaram encontrando enormes reservas de ouro, no caso do México, e de prata, no caso da Bolívia e do Peru. E daí, no entanto, isso despertou, né, uma enorme cobiça das autoridades espanholas, porque nessa época, né, o que estava prevalecendo na área econômica era o mercantilismo. E uma das características do mercantilismo era o metalismo, que era, né, o fator determinante para uma nação ser considerada rica, a sua quantidade de metais preciosos, ouro e prata, em seu tesouro. Então, né, basicamente ali, podemos dizer de certa forma, como existia, né, uma cobiça em relação às reservas de ouro e de prata encontradas nos territórios americanos, o governo espanhol tira a autoridade desses conquistadores e assume pessoalmente a administração do território colonial espanhol. Então, só que para colonizar a América Espanhola, as autoridades espanholas, elas criaram 2 órgãos de fiscalização. O primeiro órgão é a Casa de Contratação. Então, a Casa de Contratação, ela tinha como objetivo controlar a navegação e o comércio entre a Espanha e as suas colônias.
Então a casa de contratação, a sede dela ficava na cidade de Sevilha, né, cidade portuária da Espanha, e ela foi criada em 1503. Então o controle sobre a navegação e o comércio entre a Espanha e as suas colônias, elas eram organizadas, né, por um sistema conhecido como sistema de porto único. Então, por exemplo, todo navio que saía da Espanha com destino às colônias americanas, os navios só poderiam sair da cidade de Sevilha. E já, no caso, os navios que saíam da América Espanhola com destino à Espanha, esses navios só podiam partir para a Espanha dos portos, né, de Havana, em Cuba, Veracruz, no México, e Cartagena, na Colômbia. O objetivo, né, desse controle era impedir o contrabando. E outro órgão, né, importante na colonização espanhola foi o chamado Conselho das Índias. Então, o Conselho das Índias foi um órgão criado pelo governo espanhol, encarregado, né, de fazer leis, cuidar da justiça dentro dos territórios administrados e nomear funcionários para as colônias. Então, conforme podemos observar no mapa, basicamente, para facilitar a administração das colônias da América Espanhola, a Espanha, né, ela dividiu entre os séculos XVI e XVIII a América Espanhola em 4 vice-reinos, conforme nós podemos observar no mapa, que seria o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino do Peru, Nova Granada e Rio da Prata, e as capitanias gerais. Então, dentre as capitanias gerais, nós podemos citar Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Geralmente, o objetivo das capitanias era o de defender os navios espanhóis, né, que seguiam levando as riquezas da América para a Espanha de possíveis ataques de piratas, principalmente, né, piratas ingleses. Então, geralmente, né, criou-se também um sistema de frotas e galeões, ou seja, geralmente os navios eles faziam todo o seu comboio junto e eram protegidos, né, por navios de guerra. Então, geralmente, o navio que transportava, por exemplo, o ouro que saía do México para a Espanha, juntamente com ele ia mais ali cerca de uns 12 navios de guerra para fazer a proteção. Ok? Para concluir a nossa aula, nesse último slide vamos falar sobre as características, né, da sociedade colonial espanhola e também sobre, né, as atividades econômicas. Então, sobre a sociedade colonial espanhola, primeiramente, né, existia a elite colonial, que ela era composta de peninsulares. Esses peninsulares, popularmente, eles eram chamados pelo termo, né, de chapetones. Os chapetones, eles eram, né, em sua maioria brancos, nascidos na Espanha. E pelo simples fato deles nascerem na Espanha, eles ocupavam os principais cargos administrativos dentro, né, basicamente, da administração colonial espanhola. Então, geralmente, os cargos, né, que em sua grande parte cargos militares, religiosos e políticos, eram ocupados pelos chapetones, pelo simples fato de eles terem sido brancos, nascidos na Espanha. Aí você vai perguntar, professor Charles, e os espanhóis nascidos aqui na América, eles tinham direitos? Que classe que eles pertenciam? Já os espanhóis nascidos no continente americano, eles pertenciam, né, à elite local e eles eram, né, apelidados pelo termo, né, de crioulos. Então, geralmente, os crioulos eles eram filhos de espanhóis nascidos na América. Em sua grande parte eram grandes fazendeiros, donos de minas, grandes comerciantes.
e geralmente eles não podiam ocupar cargos públicos na administração. O cargo máximo que um crioulo poderia ocupar era o cargo, né, de vereador nas câmaras municipais, que eram chamados de cabildos na administração, né, das vilas e cidades que existiam, né, dentro do sistema colonial espanhol. E, além disso, né, existiam também os mestiços, que em grande parte eram trabalhadores livres. Esses mestiços eram filhos dos indígenas, né, com espanhóis, ou simplesmente, né, filhos espanhóis com descendentes de africanos. Então, geralmente, em grande parte, a população mestiça desses trabalhadores livres faziam, né, os serviços, né, podemos de certa forma, né, de pouco prestígio, serviços gerais. Já os índios, né, eles eram submetidos ao trabalho servil, e enquanto que eles não eram protegidos pela Igreja Católica, eles, né, sofreram muito. Só que logo depois eles foram amparados pela Igreja Católica e passaram a ser protegidos por ela. E dentre as formas de trabalho compulsório que os indígenas eram submetidos, nós podemos citar a mita e a encomenda. Então a mita era um trabalho na qual os membros das aldeias tinham que prestar para os espanhóis 4 meses por ano. Então, por exemplo, 4 meses no ano, os índios eles tinham que trabalhar para os espanhóis. E em troca eles recebiam 1/3 de um salário de um trabalhador livre. E já geralmente, além da mita, né, tinha um outro tipo de trabalho, conhecido como encomenda. Então a encomenda era um direito que o governo, a coroa espanhola, dava aos colonizadores de explorar o trabalho indígena nas minas. Só que em troca, o trabalhador ele teria que ensinar para os índios a religião católica, ele teria que dar uma assistência alimentar e, sobretudo, né, providenciar os recursos básicos para a sobrevivência. Só que é claro que na grande maioria os trabalhadores espanhóis eles não garantiam condições, as mínimas condições de vida para garantir, né, a sobrevivência dos indígenas. E por fim, né, vinham os escravos africanos que trabalhavam, né, em diferentes setores: mineração, pecuária, agricultura. Só que em sua grande maioria os escravos eles foram utilizados como mão de obra na agricultura. Então, dentre as atividades econômicas desenvolvidas, nos primeiros 250 anos da colonização espanhola da América, a principal atividade econômica foi a mineração. Então, eles encontraram enormes jazidas de ouro e de prata, né, em territórios da América Espanhola. Prata, principalmente em Potosí, hoje, né, na Bolívia, e lá em Zacatecas, no atual México. Aí logo depois acabou acontecendo, né, que após a queda, o esgotamento das minas, acabou acontecendo que eles precisavam de uma nova forma, né, de geração de riqueza. Então, dentre essa forma, nós podemos citar, no caso, a agropecuária. E daí, no entanto, né, a agricultura, em sua grande parte, ela era realizada por aquele sistema, né, de plantation, ou seja, o sistema de plantation tem como característica monocultura, cultivo de um só produto, com destino ao mercado externo. Em sua grande parte, eles usavam-se a mão de obra escrava africana. E, além disso, né, já na agropecuária, criava-se, né, gado de corte e, basicamente, animais, né, de transporte, como mula e cavalo. E, além disso, né, acabou acontecendo que os trabalhadores africanos eles foram trazidos em grande quantidade para as colônias espanholas, onde os índios eram hostis e tiveram que ser exterminados. Então, um exemplo disso nós podemos citar, no caso, Cuba, e o território que hoje corresponde à República Dominicana e o Haiti.
pois a população indígena ela era tão violenta, ela resistiu tanto aos ataques dos colonizadores espanhóis que os espanhóis não arrumaram uma alternativa senão dizimar todas as tribos e repovoar esses territórios com mão de obra escrava africana. Então por hoje eu encerro esta aula de sociedade colonial espanhola, né? Colonização espanhola, perdão. E eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, né? E até o próximo episódio.